Para continuarmos esse louvor, né, ao nosso Deus, Deus maravilhoso aí que tem bastante compaixão de cada um de nós, vamos nos colocar de pé com reverência e cantarmos o hino 113. Boa noite, igreja. Os que puderem vão se ajoelhar para nós orarmos com Deus. Pai amado, obrigado por mais uma semana que estamos passando. Obrigado por nos trazermos à sua casa de oração. Esteja conosco nessa noite. Esteja também com as pessoas que ainda estão para chegar. Abençoe esse culto que é para o seu louvor. Esteja com o mensageiro que vai trazer o pão da vida e que ele fale não dele, mas do Senhor. Agradecemos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, aos amigos. Eu tenho recebido de doação verdadeiras pérolas da nossa saúde da igreja, né? Esse dia eu tive o prazer de receber um livro aqui que alguém me doou, acho que foi a Helena, do irmão Luiz. Gente, tem umas coisas maravilosas aqui, inclusive receitas, coisas que eu estou aprendendo agora através desse livro. Ele deve ser um livro mais antigo, mas tem tudo, sabe? Desde fazer um pão integral, alguma coisa que quiser, tem uma receita bem legal aqui. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso estômago. Como está o teu estômago? Nessa correria, nesse fast food que a gente corre, e é lanchezinhos rápidos, e como está a tua digestão? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gastrite e úlceras. Sabe que nosso meio de vida moderno aí, de correr, da correria e das comidas rápidas e da mastigação rápida, nós temos feito verdadeiros buracos no nosso estômago. Nós temos provocado gastrites, que começa com uma inflamação, uma lesão da mucosa do estômago, passando depois até por uma perfuração que se torna úlcera. Então, a nossa mastigação tem feito, às vezes, muita lesão no nosso estômago. Comemos rápido, engolimos pedaços grandes, né? Principalmente quem come carne, principalmente carnes assadas, que são mais duras, e aquilo vai arranhando tudo o nosso estômago para dentro, e ali vai tirando mucosas e formando essas lesões. Então, gastrites são as enfermidades estomacais mais comuns do presente século. Suas causas, na maioria das vezes, são alimentares, mas não podemos esquecer dos fatores hereditários também. Vou dar uns conselhos aqui, quer dizer, vou repassar uns conselhos que estão nesse livro, achei muito legal. E eu tenho feito alguns e realmente dá um resultado excelente. Usar no de jejum 300 a 500 gramas de mamão. Sabe que o mamão é excelente para a digestão, para o intestino. Quem tem o intestino ressecado, que dificulta ir ao banheiro, coma o mamão. Mamão e ameixa é excelente para o intestino. Mas aqui também fala do caqui, da pinha, sabe aquele que alguns falam cortiça, algum nome assim, ou melão. Mas não devemos misturar, usar uma fruta de cada vez em jejum. E fazer isso um uso, cada 3 vezes na semana, um uso do nosso café matinal. Vai fazer uma diferença enorme no nosso estômago. E tomar nos intervalos das refeições, você pega a batatinha, conhece a batatinha inglesa, essa que a gente faz com carne, você bate ela e toma o suco dela. Um pouquinho assim de suco. Isso aqui, quando eu estava fazendo estágio no hospital ali de São José dos Pinhais, alguns fitoterápicos fizeram uma campanha de curar pessoas de úlceras e gastrites só com batatinha, irmãos. E curaram muita gente no hospital mesmo. Então, excelente para cicatrizar úlceras perfuradas já. Batatinha comum, batatinha inglesa. Tomar chá de camomila ao deitar, né? Sucos podem ser centrifugados ou no liquidificador também, depois peneirados. Então, são coisinhas simples e fáceis para ajudar a nossa digestão. Mas toda a nossa alimentação, com certeza, ela começa na escolha e na boca. Quando nós mastigamos, nós escolhemos nosso alimento para pôr para dentro do nosso organismo, nós também mastigamos esse alimento, tudo isso faz parte da nossa digestão. Então, quanto mais tempo a gente tiver na hora do almoço, do jantar, ou do nosso café, vai fazer uma grande diferença. Muitas pessoas têm enxaquecas crônicas por alimentar-se muito rápido e muito mal. Então, algumas doenças nós temos levado para dentro de nós, nossos hábitos da correria moderna, mas que possamos realmente desfrutar da sabedoria de Deus
de ter um tempo para alimentação, porque é uma bênção. Quantas pessoas, queridos, queriam sentar na mesa e comer, estão no hospital, não podem mais, e outros não têm esse alimento, e nós temos esse prazer. Então, que nós possamos desfrutar com sabedoria daquilo que Deus nos dá. Amém. Nós temos que cuidar do corpo que Deus nos deu. A Bíblia fala que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E quando nós nos alimentamos de forma incorreta, nós estamos danificando aquilo que não é nosso, é de Deus. Gostaria de ler para vocês o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós observamos que, muitas vezes, o contexto aqui vem falando que as pessoas se preocupam com um monte de coisa. E Deus, Jesus, depois dele orientar as pessoas, fazer comparação com Salomão, com as flores, falar dos pássaros, ele coloca aqui o quê? Que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E tudo mais será acrescentado. Buscando a Deus em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com o trabalho, que Deus vai te dar o trabalho. O alimento, Deus vai providenciar o alimento. O vestuário para você e para a tua família, Deus vai também providenciar. Então, que nós possamos estar buscando a Deus em primeiro lugar. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós buscamos a Deus no nosso tempo e buscamos a Deus também com o nosso dinheiro, com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós teremos alguns instantes para você que separou o teu dízimo, separou a tua oferta para vir adorar o Senhor nessa noite. Nós teremos alguns instantes e você poderá trazê-lo até aqui à frente.
Da maneira como nós estamos mesmo, vamos curvar nossa fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Pai amado que habita nos altos céus, receba, Senhor, nessa noite, aquilo que os teus filhos trouxeram para louvar e honrar o teu santo nome, Senhor. Receba os dízimos e as ofertas que foram depositadas no teu templo. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar atuando em nossos corações e que nós possamos estar adorando a Ti, Senhor, demonstrando publicamente que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de chamar o Tiago aqui à frente. Isso. Tiago Santos. É você? Então vem cá, Tiago. É você mesmo. Tudo bem, Tiago? Nós não combinamos, né? O Clodoaldo, ele gravou o teu batismo, todo o sermão e o teu batismo, tá? E ele pediu para me entregar para você. Tá bom? Que Deus abençoe. Como toda quarta-feira nós temos por hábito, tá? Nós vamos estar nos reunindo para nós fazermos nossos pedidos e nossos agradecimentos. Mas eu gostaria que cada fileira de banco se reunisse nos 2 ou 3 grupos, 4, 5 pessoas, não mais que isso, para que nós tenhamos um momento de pedidos e agradecimentos em pequenos grupos. Vocês podem se organizar para que a gente possa fazermos nossos pedidos e os nossos agradecimentos em pequenos grupos. Da forma como estamos, vamos só fechar os nossos olhos e fazer uma oração final, para a gente encerrar esse momento tão gostoso. Pena que a gente não tem muito tempo para a gente conversar, falar para o nosso irmão das nossas dificuldades, escutar as dificuldades do irmão e ter a oportunidade de estar orando pelo nosso próximo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que nós temos de ouvir, Senhor, os pedidos e os agradecimentos e os testemunhos que nossos irmãos contam para nós nesses momentos, ó Pai. Nós tivemos aqui muitos pedidos, Senhor. Alguns sobre saúde, alguns sobre família, outros sobre emprego, trabalho, finanças. Mas que o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estender a sua mão forte e teu braço poderoso. Responda, Senhor, a cada oração que aqui foi feita. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor inclina do teu trono, lá nos altos céus, e o Senhor ouve os nossos pedidos e as nossas orações. Fica conosco, Pai amado. Te rogamos porque o Senhor é nosso Deus, e o fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Nessa sexta-feira, nós teremos um culto de louvor. Nessa sexta-feira, nós teremos esse culto para nós louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. A Zilda bondosamente convidou um amigo, tá? Ele se chama Isaías, eu não conheço, mas eu acredito que os irmãos conheçam. Ele estará vindo para cantar, fazer um culto de louvor. Vamos estar prestigiando esse nosso irmão que tem o talento de cantar e que nós possamos juntamente com ele estar louvando ao nosso Deus na sexta-feira. 8 horas, 7h30. Sexta-feira, às 7h30, então, que nós possamos vir até a casa do nosso Deus e louvar o nosso Deus juntamente com esse irmão que tem o talento de estar cantando para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu gostaria, neste momento, de convidar meu amigo aqui, meu amigo Irineu. Algum tempo atrás chamei o Irineu e falei: Irineu, eu preciso que você pregue um dia para mim. Daí ele falou para mim assim: mas qual dia que você quer que eu pregue? Dei para ele, falei: você pode escolher. Você é meu amigo, você pode escolher. E ele escolheu estar trazendo a mensagem hoje. Que Deus possa abençoá-lo e que Deus o use como sempre tem usado. E hoje ele me ligou, né? Me ligou e eu achei... pensei assim, mais um freguês, né? Era um freguesão, né? Muito obrigado. Deus que abençoe. Né?
eu me sinto privilegiado de falar aos irmãos essa noite, especialmente as pessoas que estão aí, nasceram de novo. Nós temos pessoas especiais no meio de nós, né? E eu me lembro, há 37 anos passado, quando me batizei, os primeiros cultos, né? Para mim era tudo maravilhosamente bem, sempre foi, né? A gente nunca saiu da igreja, graças a Deus estamos aí trilhando. E eles pregavam que Jesus ia voltar logo. E nós estamos esperando. E vamos continuar esperando. Com certeza, a mensagem da breve volta de Jesus deve ser, queridos irmãos batizados recentemente, deve ser a primeira mensagem que vocês devem passar para outros e guardar no vosso coração. É por isso que a igreja chama-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A palavra advento, espera, não é? E Jesus foi muito enfático a dizer essas palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, o pastor Rabelo pregou há alguns anos esta mensagem da breve volta de Jesus. Descansou, mas as suas palavras ainda ecoam por, quem sabe, não sabe, até Jesus voltar, né? Certo? Assim foram os grandes pregadores, do passado, do presente e serão do futuro. Uma vez, quando eu estava novo na igreja, vocês vão ver muitas coisas, viu? Estava novo na igreja, uma pessoa disse assim para o meu amigo: quando o pastor Rabelo morrer, a igreja adventista vai ficar sem pregador. Se essa pergunta viesse para vocês hoje, se o Bulhão morrer, nós teremos alguém para pregar? Será que teremos? Exatamente, irmãos. Sabe o que esse nosso irmão pregou? Ele também dorme hoje, né? Ele está esperando a volta de Jesus. Ele disse assim: o senhor está muito enganado. Porque quando ele tombar, virão outros, também com o poder do Espírito Santo, e vão pregar a mensagem para todas as nações. E quando aqueles outros tombarem, virão outros. E por isso que nós temos essa certeza. Nunca faltarão homens inspirados, homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo para pregar essa mensagem. Porque parece-me, né, que nós temos alguns pregadores que sempre sobressaem, né? E eu fui presentear um rapaz da Congregação Cristã do Brasil. Eu fiquei na casa aberta procurando assim, o que eu vou presentear para esse homem? Era o meu patrão, hein? O que eu vou presentear? Procurando. De repente, um CD do Arautos do Rei junto com o pastor Bulhão. Eu disse, eu vou levar isso, quem sabe? Cheguei meio com medo, né? Meio assim, no patrão, né? Olha, eu queria lhe dar isso aqui. Ele disse, mas o que é? Eu disse, é um CD do pastor Bulhão. E ele disse, mas por que isso aí? Eu disse, não, é um presente, quer? Mas para mim, é de graça ainda. Me dá aqui, é meu, eu sempre desejei isso aqui. Enquanto nós falávamos, chegou um outro irmão dele, da igreja dele, catou o CD, eu vou ouvir agora mesmo. Subiu e correu na assistência. Ele falou, Irineu, o melhor presente que você já me deu. Eu disse, puxa vida. Fiquei abismado, né? Irmãos, mas eu queria ter pelo menos uma hora aqui, mas eu tenho poucos minutos. E eu preciso chegar ao ponto. Tem alguns pregadores que sempre como é que é? Se destacaram, é uma palavra muito boa, mas se destacaram.
Entre eles, é um homem que saiu aí do anonimato, mas por ser perseguidor, ele tornou-se um homem que hoje ainda ele prega. Através de suas cartas, mas ele prega. O apóstolo São Paulo, vocês acham como é que eram os sermões dele? Como é que eram os sermões dele? Ele chegava no púlpito e quebrava o púlpito e gritava. Vocês acham que era desse jeito? Todos os sermões dele? Hoje nós vamos ver um sermão de Paulo diferente. Diferente. Bem diferente. Porque nós sempre achamos que Paulo chegava e Jesus é o Cristo, e falava profecias do Antigo Testamento, jogava, ele era muito sábio, né? Ele estava lá com os judeus, ele falava profecias que provenientes do Pentateuco, de Salmos, né? Profetas. Quando ele estava lá entre os gentios, ele falava profecias de Isaías que apontavam que o reino do Messias também era viável aos gentios. Ele era um homem sábio. E o Espírito Santo o tornava cada vez mais sábio. Mas será que os sermões dele sempre foram desse tipo? Nós vamos ver hoje alguma coisa. Ora, nós passamos muitas vezes lendo ali. Paulo saiu, foi chamado pelo Espírito Santo, ele estava indo para um lado, e o Espírito chamou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele falou, mas eu estou indo para aquele lugar, como é que eu vou indo para isso? Mas ele ouvia a voz do Espírito Santo. Que maravilhoso, né? Ele não fazia a vontade dele, mas fazia a voz. E ele foi. Passa para um lugar, passa para um outro, e foi acertar em Filipos. Mas antes ele foi fazendo alguma coisa. Ele curou aqui, olha, se a gente olhar no capítulo 16 de Atos. 16 de Atos. Ele teve uma visão em Trode. Ele fez uma cura de uma mulher que tinha o espírito de pitonisa, né? E ele curou ela, ele fez algumas coisas. Ali em Filipos ele salvou o carcereiro 2 vezes. 2 vezes. Ah, mas não, como? Você vai explicar, eu vou explicar isso aí, né? Você tem que trocar em miúdos isso aí. E ele também fez uma pregação ali. Vamos ler o texto que eu quero chegar. 16, verso, eu preciso pegar meu óculos aqui, né? O 16, o verso 12. Ele ouviu o chamado e foi para aquele lugar porque o Espírito Santo tinha algo melhor para ele. Ele saiu navegamos de Troia, fomos correndo, verso 11, correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Ele pregou também para esta mulher chamada Lídia. Eles não tinham lugar de oração na cidade, não tinham uma sinagoga, e no dia de sábado eles fizeram o quê? Vamos ficar andando na rua? Não. Aí eles foram para o quê? A beira de um rio. Chegou lá, tinha outras pessoas lá. E aí ele começou a falar na palavra de Deus, e a Lídia ficou, olha, esse homem está falando diferente. E ele pregou para ela, e ela foi, o quê? Batizada também. Bom, muito importante. Depois que ela foi batizada, então eu estou falando assim, mas ela é uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? O verso 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, nos constrangeu a isso. Bom, ele viu a adivinhadora, né? Expulsou o espírito dela, por isso ele foi preso. Ele foi preso por isso, porque ele expulsou um espírito imundo da pitonisa, da mulher que adivinhava pensamentos. Aí o que aconteceu? As pessoas que ganhavam dinheiro com isso ficaram nervosos e deram parte dele para os patrulheiros e eles vieram ali e levaram Paulo e ainda deram uma surra neles, não é? Mas
Vamos para o verso 25. É o que eu quero chegar. Meu ponto focal. Verso 25. Perto da meia... Olha, pensa bem. Verso 24 diz assim: o qual, tendo recebido por ordem, os lançou no cárcere interior, ele lhes segurou os pés no tronco. E aí o que ele fez? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Que situação, hein? Que situação. Que situação. Agora eu quero colocar uma situação aqui, agora mesmo. Eu quero chamar duas pessoas aqui, dois colegas, quatro. Irmão Luiz e a Marlene. Se coloquem neste lado aqui. Eles fazem parte da nossa palestra. E o irmão Valmiro e o meu querido irmão ali, vem cá. Os dois irmãos Gerson. Irmão Gerson, vem cá. Vocês viram o que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui? Estão preparados, né? Estão preparados. Né? Vocês estão preparados também? Não. Eu vou pedir para esses jovens aqui, esses queridos amigos, né? Vocês escolhem um hino aí e cantem. Para que os irmãos julguem mais ou menos o que os... Podem cantar. Não, só um versinho pequeno aí. Não precisa cantar, não vai querer cantar o hino inteiro. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Oh, cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida. Belas e sublimes. Tá bem? Tá mais ou menos? O que vocês acham? Escolheram hino? Cristo fiel amigo, doce me é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu. Teu braço me defende, pelo caminho ao céu. Qual que vocês... Sejam sinceros, viu? Não puxem um saco, não. Qual que vocês gostaram? De quem que vocês gostaram? Esses ou esses? Quantos gostaram desse aqui? Quantos gostaram desse? Pode sentar, muito obrigado. Meus queridos, não é um concurso, é só para quebrar o gelo, né? Irmãos, e eu falei para eles, cantem ruim, e eles deram uma caprichada e capricharam. Você vê que eles estavam sem tom, né? Meio não deu dueto nenhum, né? Gente, aqui, os nossos pregadores, Paulo e Silas, estavam na situação deles aqui? Tranquilos, assim, na igreja. Como é que eles estavam? Com o pé, o tronco era um troço esquisito lá, presos lá, eles estavam meio desconfortáveis. E olha o que eles estavam fazendo. Cantando e orando. E os outros escutavam. Gente, é ruim escutar uma pessoa desentoada, sem tom, sem voz. É difícil, né? É ou não é? E quando há um hino suave e gostoso, é bom ou não é? Ouvir. Então, o que é que aconteceu ali, irmãos? Como que Paulo usou agora?
Ele podia ter pregado para aqueles homens ali, né? Mas o que o Espírito Santo disse para ele? Eles começaram a cantar. Cantar e orar a Deus. Gente, eles tinham algum CD lá dentro? Eles tinham algum violão? Eles tinham um piano lá dentro para pelo menos dar o tom? Ele conhecia aqueles prisioneiros lá dentro? Por que eles escutavam? Imagine dentro de uma prisão. É fácil você cantar dentro de uma prisão e todo mundo ficar tranquilinho escutando? Olha aqui a situação que eles estavam. Irmãos, o Espírito Santo estava de uma maneira trabalhando no coração daquelas pessoas que as vozes melodiosas desse dueto alcançou tanto o coração desses homens que ele estava no maior silêncio e escutando Paulo e Silas fazendo um belo dueto que eu gostaria muito de ouvir. Vocês viram que o irmão Luiz e a Marlene deu uma entoada muito bonita, né? Sim, é muito maravilhoso. Eu fico pensando o que Paulo e Silas cantaram. E esses dois colegas que eu também queria ilustrar, né? Imagina os presos tentando escutar o que eles cantavam, né? Eles cantaram até bem, mas imagine só, né? Faltou muita coisa. Irmãos, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, ao invés de ele usar o dom dele, que era pregar a palavra de Deus, ele usou cantar. Eu não sabia que Paulo tinha também o dom de cantar. Descobri aqui nesse verso, irmãos. O que ele cantava, será? Hinos e salmos. Quem sabe dos patriarcas do passado. Porque ele era um judeu, ele era uma pessoa, um israelita, era da tribo de Benjamim, então ele não era judeu, era benjaminita. Né? Se ele fosse da tribo de Judá, ele era judeu. Mas ele era da tribo de Benjamim, então ele era benjaminita. Né? Então, irmãos, ele estava pregando agora de uma maneira diferente. Ele não estava fazendo uma pregação como ele fazia sempre. Agora ele fez uma pregação para aquelas pessoas ali, aqueles prisioneiros. Ele estava pregando cantando. Porque o Espírito Santo o havia inspirado para fazer aquilo naquele momento. Não era dele aquilo que vinha. Por isso é que aqueles homens estavam ali quietinhos, ouvindo os dois cantar. Aquele belo dueto, cantar os belos hinos de Sião. Não é verdade? E de repente, o que aconteceu ali? Se nós continuarmos lendo, deu um grande terremoto, abriu todas as portas da prisão, as amarras de todos os prisioneiros se soltaram com um milagre maravilhoso. Todos se soltaram. E de repente, o carcereiro que estava lá também ouvindo os hinos, quem sabe, empolgado pelos hinos desses dois grandes pregadores, ele ouviu que a porta estava aberta e disse, fugiram todos, porque estava escuro. Imagine só, eles não tinham uma letra que nem vocês, para ver, porque depois o carcereiro pediu luz, porque acabou a luz, tudo aquele terremoto terrível. E aí o que aconteceu? O carcereiro puxou da espada dele, ia matar-se, ia se suicidar. Sabe por quê? Porque ele tinha que pagar caro por todos aqueles prisioneiros. Ele era responsável, ele ia pagar com a vida. Ele achou que tirando a vida rápido seria melhor. E Paulo gritou com ele, disse, não te faça isso. Salvou uma vez ele, não é verdade? Salvando. Porque todos estamos aqui. Milagrosamente, nenhum prisioneiro tentou uma fuga. Porque era o momento, não era? Era o momento. Se eles não tivessem ouvido a voz do Espírito Santo de Paulo e Silas cantando, eles tinham evadido todos. Era o momento. A porta estava aberta. Não estava? Era o momento. O que aconteceu? Todos estavam ali obedientes. Por quê? O Espírito Santo estava ali no coração de cada um daqueles homens. Quem sabe eram bandidos terríveis, mas estavam ali. E Paulo disse para o carcereiro, não te faças mal porque todos estamos aqui.
Aí o homem pedindo luz, ele fez o quê? Caiu aos pés de Paulo e Silas. E perguntou, o que eu devo fazer? Ele disse, se arrepender apenas, ser batizado, e você também é um cristão. Ele continua a pregação agora em fala, em conversa. E o homem foi batizado, ele e a sua casa. Pensa bem. Tanto Lídia lá, ouvindo Paulo, lá no meio do mato, lá, quem sabe lá perto daquele rio, como na prisão que ele usou para cantando evangelizar as pessoas. Se eu tivesse tempo, teria algumas coisas mais para contar. O nosso tempo está esgotando-se. Irmãos, de várias maneiras tem Deus alcançado o coração de muita gente. É ou não é? De muitas maneiras, às vezes um folheto mudo tem alcançado pessoas especiais para Deus. Uma luz alcançou Paulo no meio do caminho de Damasco, não foi? Uma luz. O que você tem usado? Por mais que vocês tenham cantado, são meus irmãos, amigos, eu pedi para eles bondosamente me ajudaram no meu sermonete aqui, né? Como você tem usado os talentos que você tem para alcançar pessoas? Cadê o quadro daqui, né? Não tinha o quadro mais aqui. Para salvar pessoas. No momento que às vezes a palavra falada apenas não funcionou, mas a palavra cantada funcionou. Às vezes, meu amigo, um bom dia fala muito alto. Um abraço, né? Um oi para alguém, né? Fala muito mais alto. Às vezes um hino que você está cantando, né? Eu tenho uma experiência, irmão, uma irmã nossa, que eu sinto orgulho de falar que ela é irmã nossa, da igreja, né? Irmãos da igreja, né? A conversão dela, ela quando era criança, o pai dela cantava alguns hinos. Mas aí ela cresceu, né? Nunca mais ficou sabendo da igreja, nada. Um dia, preparado também pelo Espírito Santo, ela ia passando na porta da igreja adventista, ela nem sabia que era a igreja adventista, e ela ouviu o hino número 13 que nós cantamos no começo desse culto agora, né? Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, livrou-me da miséria, salvou-me com amor. Ela ia passando na rua, a escola sabatina estava cantando esse hino. 113. 113. É 113. Me corrigiram aí, né? E aí, irmãos, ela ouviu as palavras desse hino. E um toque nela, ela disse, o meu pai cantava esse hino. Era esta igreja então que ele frequentava. E ela adentrou para dentro da igreja. E continuou cantando com os irmãos. E aí, irmãos, essa irmã veio para a igreja e nunca mais saiu. Sofreu perseguições, irmãos. Um dia nós estávamos na igreja, era uma igrejinha que dava até aí no banco de vocês aí, tão pequenininha. E o marido dela tinha prometido vir bater nela na porta da igreja e bater em todos os irmãos que invocassem com ele. E ela, para não provocar um escândalo, irmãos, ela saiu pela porta do fundo, pulou uma cerca, ela e as crianças dela, e ela foi embora. Isso que é pessoa de fibra, não é verdade? E ele não teve coragem de passar da esquina, mas ele veio até na esquina. Ele disse que ia bater em cada crente que saísse fora, né? Então esse era o marido dela, dessa mulher que se converteu por esse hino. Então, irmãos, Deus usa de tantas maneiras, de tantas formas, que às vezes nós achamos, fulano prega bem, é um grande pregador, fulano... Não é isso não, irmão. Deus usa muitas maneiras para que o seu evangelho alcance corações sinceros. O que nós temos feito? O que nós temos feito com a nossa voz, com a nossa língua, com nossa força,
para alcançar pessoas. O irmão falou ali, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, queira ou não queiramos, preguemos ou não preguemos, testemunhemos ou não testemunhemos, Jesus vai voltar. Não interessa se eu fizer a minha parte ou não fizer. Jesus vai voltar. Ele usará, irmãos, quem sabe, coisas incríveis. Quem sabe nossos talentos vamos deixando do lado. Não é verdade? Mas Jesus vai voltar. Não interessa. Façamos ou não façamos a nossa parte, Ele vai voltar. Mas o importante é que cada um faça a sua parte. Irmãos, lá na prisão, ele podia dizer assim, eu estou preso, o que eu vou fazer aqui? Mas ele cantava. Cristo fiel, amigo, doce-me é teu amor. Quem sabe, né, irmão Luiz? Esse hino já tinha sido cantado por alguém lá no passado, né? É tão gostoso. Vou terminar aqui, né? Vou terminar. Tem muitas outras experiências para contar nesse mesmo sentido, mas nós precisamos terminar aqui, né? O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? É uma pergunta para mim. O que eu estou fazendo com a minha voz? O que eu estou fazendo com o que Deus me deu de bom? Né? Não interessa seja tão pequena as coisas, né? Mas que seja para a honra e glória de Deus, né? Nós vamos cantar o hino 109. 109 do nosso inário. Eu recebi um convite um dia, eu estava trabalhando e recebi um convite, até que os irmãos achem o hino aí, e era o irmão Luiz. Irmão, ensaia aquele hino para nós cantarmos numa igreja aí. E aí, irmãos? Como é que eu vou dizer para o irmão Luiz não, né? Difícil, né? Dizer para esse velhinho de cabeça branca que é amado por tanta gente e amado por Cristo, né? E aí ele falou, irmão, prepara aquele hino, vamos cantar lá numa igreja. Irmãos, imagina só. Aí eu, vai, prepara aqui. Aí chegamos na igreja. O irmão passou na minha casa e fomos ensaiando. Aí chegou lá na igreja e nós tivemos que cantar, né, irmãos? Tão gostoso, né? Tão gostoso, né? 109. 109. Vamos colocar de pé, irmãos. Viu, irmão? Graças a Deus por isso. Acabou o hino, mas nós continuamos a cantar, não é? Assim, mostramos que não é só na música, mas também no coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela bondade, pela tua misericórdia, pelo seu grande amor por nós. Despede-nos com a tua paz, com os teus anjos. Guarda-nos, Senhor nosso Deus, abençoa os nossos queridos irmãos e irmãs, as nossas crianças, nossos jovens, que todos sejam um instrumento nas tuas santas mãos para levar o teu evangelho até os confins da terra. Nos abençoe, nos dê o teu Santo Espírito, fortalece-nos com a tua verdade, em nome de Jesus. Amém.